Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos e amados ouvintes, aceitem a gloriosa paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem tem o imenso prazer de saudar a todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves. Esta é a oração do grande livramento. Creia, amado e querido ouvinte, num grande livramento de Deus, o nosso Pai. Porque está escrito que, agindo Ele, quem impedirá? Devemos darmos graças a Deus por mais esta tarde que assim nos concede o Senhor, o nosso Deus. Amado ouvinte, devemos agradecermos, sermos gratos por tudo o que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer, desde que perseveramos. Pois bem, antes da oração, quero trazer aqui a palavra de Deus que se encontra em Jeremias 13, o versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: escute e dê atenção, não seja arrogantes, pois o Senhor falou. Dê glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em dessas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Glória a Deus. Eis aí, amado ouvinte, o profeta Jeremias falando para Israel se voltar para o Senhor enquanto é tempo. Eles que esperavam a luz divina, a luz de Deus, Deus tornaria a luz em treva e, pior do que isso, em dessas trevas. Glória a Deus, ou seja, eles esperavam do Senhor a paz, os livramentos, mas Deus converteria isso em guerra, em aflições na vida deles, porque eles se encontravam fazendo tudo o que o Senhor não se agradava. Glória a Deus. Deus conta conosco para orarmos, buscarmos, confiarmos, exercermos a nossa fé, para que Ele possa converter as trevas em luz na vida daquele que crê, aquela que crê,
e não em dessas trevas. Dessas trevas são trevas, 7 vezes trevas, mais de 7 vezes escuridão na vida do homem e da mulher. Por isso, glória a Deus, a bênção que almejamos, a luz que esperamos, só depende de nós para Deus nos dar. Depende da nossa crença, a nossa busca, a nossa sinceridade para com Ele. Glória a Deus, oraremos ao Senhor. Glória a Deus. Como os versículos que nós lemos aqui agora, ó Deus, o Senhor usando o profeta Jeremias para despertar o rei de Israel e o seu povo, e eles não deram ouvido. Então Jeremias já afirmou: infelizmente, eu chorarei, lamentarei pelo que vai acontecer com todos vocês. Ou seja, as famílias, os jovens, as mulheres de Israel seria levada ao sofrimento. A maioria seria levado como cativo para o cativeiro, para ser escravo a uma terra distante. Glória a Deus. E Israel seria, ou seja, uma grande catástrofe aconteceria. Esta grande catástrofe aconteceria dentro da terra de Israel, por causa da desobediência, por não dar ouvido à palavra de Deus. Senhor, e foi o que aconteceu. Israel foi levado à terra da Babilônia para ser escravos por 70 anos. Os jovens foram levados. E Jerusalém foi saqueada. Foi uma tragédia terrível. A Babilônia entrou e escravizou todo Israel. Grande Deus e Pai, nós vemos nos dias atuais, ó Deus, também o Nabucodonosor, a Babilônia, oprimindo, escravizando, ó Deus, a tantas pessoas, a tantos lares, a tantas famílias. Quantas famílias que não sabem o que é a verdadeira paz. Quantas famílias que não sabem o que é a liberdade. Quantas famílias em conflito, em pé de guerra, em aflições. Quantas famílias em agonia, em desespero. Porque o Deus deste século, o Deus do mundo atual, Satanás, o filho da desobediência, ou seja, o Deus dos filhos da desobediência a Deus, tem oprimido, tem escravizado, tem causado tantos danos, tem causado tanto sofrimento, mas Deus, o nosso Pai, glória a Deus, nos amou de tal maneira, fazendo a sua parte,
que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo homem e toda mulher que nele crê não pereçam, adecanta-labaia, mas que sejam livres. Deus mandou a Jesus para quebrar o jugo, o fardo, as correntes. Glória a Deus, as algemas, os cadeados, para que o homem seja liberto, para que a mulher seja liberta, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus deu a Jesus para todos nós, não só para nós que confessamos o seu nome. Deus deu a Jesus também para os incrédulos que deixar a incredulidade de lado e exercerem a fé em Jesus. Deus deu a Jesus para o idólatra deixar a sua idolatria de lado e idolatrar somente a pessoa de Jesus Cristo e tê-lo como seu único e o suficiente Salvador da sua alma. Porque em Salmo 115, o versículo 4 diz: aos deuses dos povos da terra, glória a Deus, ou seja, dos incrédulos, são obras feitas por mão do outro homem, do homem. Eles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpa, eles têm pés, mas não anda, eles têm garganta, mas nenhum som sai da sua garganta. Glória a Deus, porém torne-se semelhante a eles todos que prestam cultos a eles, fazem sacrifícios a eles e obedecem a eles. Em outras palavras, assim como eles têm boca, mas não fala, olhos, mas não vê, mãos, mas não apalpa, pés, mas não anda, garganta, mas nenhum som sai da sua garganta, porque estão mortos, assim também todo homem, toda mulher, toda família que adotarem esses postes e ídolos, essas imagens de escultura, tanto em quadros pintados na parede, como boneco feito de gesso, de chumbo, de ferro, ou seja, qualquer outro material, torne-se o homem, a mulher e a família semelhante a eles, mortos como eles estão mortos, que não pode fazer nada por ninguém, não pode se mover, não pode se locomover para ser levado, transportado de um lugar para outro, tem que ser por auxílio de mão, homem ou alguém ou mulher que possa transportá-lo de um lugar para outro, assim seja todo aquele, aquela, lares e famílias que prestem culto a esses deuses. Abecanta Labaia, grande Deus, mas o Deus glorioso, o qual fazemos menções do seu nome, deixou escrito em tua palavra: olhai-vos para mim, vós todos os lares, famílias, povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro, não há outro, não há outro. Por mim mesmo eu jurei,
saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todos os joelhos, todas as línguas confessarão que somente eu sou o Senhor. No Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1, disse Jesus, não turbe o coração de vocês, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu voluntaria habito, vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então disse Tomé, Senhor, mostra o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então disse Filipe, Senhor, mostra para nós o Pai, o que nos basta. Disse Jesus a Filipe, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, Filipe, e que as obras que eu faço não são minhas, mas são daquele que me enviou? Glória a Deus, graças a Deus. Grande Deus e Pai. Ó Deus, quantas pessoas que não crêem em Jesus Cristo, quantas pessoas que têm negado o seu nome na terra. Assim como o homem, assim como a mulher, negar o seu nome aqui na terra, ele também será negado naquele grande dia, quando comparecerem perante o grande Deus Pai. Então Jesus o negará, assim como ele na terra também o negou. Jesus vai afirmar para o Pai e seus milhares e milhões de santos anjos que não conhece ele, que não conhece ela, apesar de conhecer muito bem. Por quê? Assim como ele resolveu aqui na terra, apesar de tantas oportunidades que Deus tem dado ao homem, à mulher, para aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, e eles passam o tempo todo negando, fazendo pouco caso, ignorando, também serão ignorados quando chegar no lindo céu de glória, na terra feliz. Ele vai dizer, glória a Deus, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Grande Deus e Pai. Ó Senhor, tem de misericórdia daqueles que são ignorantes, de tal forma que não crê na pessoa de Cristo, naquele que deu a sua vida para salvar a sua vida, aquele que deu a sua vida para resgatá-lo das trevas, da escuridão, do pecado, dessas trevas, do sofrimento, e eles não reconhecem. Grande Deus e Pai, é muito sério o assunto, é muito sério o negócio, porque a morte não é o fim, a morte é o recomeço para aqueles que estão trilhando o caminho reto, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo aqui na terra e estão na obediência, mas será a segunda morte para os rebeldes, aqueles que não querem saber. Morrerão fisicamente e também morrerão eternamente na eternidade. O pior de todos e todos, sofrimento como nunca visto. Abecanta labaia, porque Satanás está aí mentindo, mentiroso, o pai da mentira, como mesmo Jesus falou no Santo Evangelho segundo João, no capítulo 8, o versículo 44, onde Satanás tem os seus ministros, tem os seus adeptos
com ensinamentos religiosos falsos, enganosos e mentirosos. Glória a Deus, tem persuadido centenas e milhares de pessoas. Jesus falou para termos cuidado, porque o próprio diabo, ele se transfigura em anjo de luz para parecer com Deus, para querer ser Deus, igual a Deus, mas que não é Deus. Como está escrito em tua palavra, quando os mestres, os doutores da lei, os fariseus que negaram a Jesus Cristo, glória a Deus, mas carregavam uma capa de santidade, uma máscara de santidade, mas Jesus disse: vocês têm por pai o diabo e ao mesmo tempo querem satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Jesus alertou sobre Satanás, que, glória a Deus, se transfigura em anjo de luz para imitar tudo que pertence a Deus, para imitar a Deus, para imitar o Pai, para imitar o Filho, para imitar o Espírito Santo. Mas está escrito em tua palavra, nas cartas, as epístolas de 1 João, se não me falha a memória, capítulo 4, primeiro ou segundo epístola do apóstolo Paulo, capítulo 4, o versículo 1, que diz: não, filhinhos, não creiam em qualquer espírito, mas verificai-vos e provai-vos se eles provêm de Deus, porque já entre vós se encontra o espírito do anticristo, ou seja, o espírito que opera em meio às religiosidades, nas religiões, com seus ensinamentos falsos, enganosos e mentirosos. Abecampa labaia, homens que têm capa, veste capa de santidade, mas interiormente são lobos desgraçados, são lobos devoradores. Deus está vendo todas as coisas. Abecanta labaia. Grande Deus e Pai, estende mesmo a tua mão poderosa para desmascarar esses filhos do diabo, estes filhos das trevas, ó Deus, ocupado com ensinamentos, glória a Deus, falsos, mentirosos e enganadores, meu Pai, para desviar, ó Deus, as pessoas da verdadeira santidade, para desviar as pessoas da tua sã doutrina. Grande Deus, fere os lábios destes mentirosos, ó Pai, que desviam e têm desviado a igreja do Senhor da tua sã doutrina, da tua palavra. Grande Deus, porque Deus está à procura dos obedientes. Glória a Deus, que obedece a tua sã doutrina, a tua palavra, a decanta labaia, no nome de Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, ó Senhor, como está escrito em tua palavra, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais?
e agindo como mundano, glória a Deus. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu, glória a Deus, plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com os seus próprios trabalhos. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, grande Deus e Pai. Quantos, ó Pai, que se encontram agindo desta forma, de forma carnais, profanas e mundano, ó Deus, agindo por vontade própria, e não que Deus esteja no controle. Abre o entendimento, ó Deus, do teu povo, para que haja despertamento enquanto é tempo, grande Deus e Pai, para que mais pessoas não caiam nas mentiras e nos laços destes mentirosos. Grande Deus, Deus é Espírito e Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Aquele encontro tremendo, excelente, muito glorioso que Jesus teve ali no poço de Jacó, em Sicar, em Samaria, quando aproximadamente meio-dia, Jesus ia ali com seus discípulos, resolveu parar ali junto àquela fonte, aquele poço. Ele mandou que os seus discípulos fossem à cidade comprar comida. Enquanto isso, ele aguardava ali. Quando, porém, de repente, lá vinha uma mulher da cidade para retirar água daquele poço. Aquela mulher conhecida como uma mulher samaritana. Glória a Deus. Ah, Senhor, todo mundo daquela cidade descia ao poço pela manhã, a hora mais fresca, a hora mais fria, porque meu dia era muito quente para que os moradores da cidade descessem ao poço para tirar água e levarem para o consumo lá nos seus lares, a sua família. Aquela mulher havia escolhido o dia, ou seja, a hora mais quente para levar água à sua casa, porque havia um problema na vida dela, a cidade em peso
conhecia ela a sua história, e ela era uma mulher humilhada, injustiçada pelos moradores daquela cidade. Porém, ela escolheu a hora mais pior, mais quente, para buscar água no poço. Era a única maneira de ela não encontrar ninguém, nem no caminho e nem no poço, para que apontasse, julgasse e a condenasse. Rabe canta labaia. Porém, neste dia, ela foi surpreendida. Saiu de casa para pegar água no poço. Ao chegar no poço, ela viu um homem. Ela ficou ali intrigada, porque naquela hora, ao meio-dia, a hora mais quente, não costumava encontrar ninguém. Glória a Deus! E ela encontra este homem ali junto ao poço. Porém, ela não deu liberdade. Pegou o seu cântaro, lançou no poço, retirou cheio de água. Ao retirar cheio de água, aquele homem se aproxima dela e pede um pouco daquela água para beber. Aquela água fresquinha da fonte. Glória a Deus. E ela, ao olhar para aquele homem, o julgou pela aparência, porque pelo comportamento, pelas vestimentas, ela percebeu que ele era um judeu, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos, muito menos com uma mulher samaritana. Ela disse: tu és um judeu, como tens coragem de pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aquele homem disse à mulher: se tu soubesse quem te pede água, em vez de eu pedir a ti, tu pedirias a mim, e eu tenho uma água que quem beber da água que eu der, esta pessoa nunca mais sentirá sede. Glória a Deus. Ela disse: você não é mais importante do que o nosso pai Jacó. Foi ele que construiu este poço e está aqui para todos nós. Jesus disse: mulher, quem bebe desta água tornará a tomá-la de novo. Quem toma desta água tornará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais esta pessoa terá sede. Porque aquele homem estava falando das duas águas. Aquela água que a mulher estava tirando da fonte, que matava apenas a sede física do corpo físico, e ele estava falando da água que mata a sede espiritual. Ela se interessou pela água e disse: então me dá desta água, porque só assim não precisa mais eu vir ao poço retirar água. E disse àquele homem, não sabia quem era aquele homem, e disse: vai, chama o teu marido e vem. Vai e traz ele, e eu te darei desta água. Ela disse: eu não tenho marido. Então respondeu aquele homem: disseste bem em não ter marido, porque já tiveste 5 maridos, e esse de fato ainda não é o teu marido. Foi um impacto muito grande que aquela mulher sentiu, porque Jesus naquele momento, através do Espírito Santo, revelou toda a sua vida. E ela disse: tu és um profeta. Glória a Deus. E resumindo, por causa das horas que não espera por ninguém, aquela mulher teve uma vida transformada.
Outrora que ela tinha medo de tudo e de todos, glória a Deus, por conta desse problema, que já havia tido 5 maridos e o que tinha ainda não era o seu marido. Agora, com o encontro com Jesus, ela não temeu mais a nada, correu à cidade aos berros, gritou e disse: vamos todo mundo ao poço. Tem um homem lá que ele disse que é o Messias. Eles se lembraram das Escrituras e todos ali foram se aproximando do poço. Daqui a pouco havia uma grande multidão. E Jesus trouxe uma mensagem falando a respeito da plantação e da colheita. E os moradores daquela cidade disseram à mulher samaritana: agora não é mais pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós o vemos pessoalmente. Glória a Deus, aquela mulher teve a sua vida transformada. Agora não temia mais a nada, se converteu ao Senhor, porque é lindo, é maravilhoso quando alguém se converte ao Senhor. Grande Deus, trabalha firmemente, poderosamente na vida, ó Pai, desta pessoa, liberta, sara e cura, realiza a grande obra, Senhor. Recebe esta pequena e humilde e simples orações e dai-nos o grande livramento, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graças a Deus. Amém. Pois bem, amados e queridos ouvintes, olha, grande é o livramento de Deus. Grande é a bênção de Deus para todo aquele que crê. Eu sinto Deus trabalhando, operando maravilhas em nosso meio, porque agindo Ele, amado ouvinte, quem impedirá? Pois bem, amado ouvinte, Deus abençoe a todos. Receba o livramento de Deus. Saiba que sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Entrega a tua vida, teus caminhos ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Ele te libertará de todas as trevas, de toda a escuridão, ainda que seja dessas trevas. Ele libertará e dará o livramento. Lembre-se, contribui para com esta obra, ajude esta obra para que prossigamos com a obra de Deus. Lembre-se, amado ouvinte, Deus contempla tudo, Deus vê tudo, Deus sonda, conhece todas as coisas. Amém? Tenham todos uma ótima tarde, fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, quem se despede de todos vocês é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Alves.